Meus irmãos, o Mário Sérgio Cortella, falando sobre ética, ele diz que há 3 questões sobre a ética. A primeira é: posso? Segundo, quero? Terceiro, devo? Quais são as 3 questões? Posso, quero, devo. Irmãos, essas 3 questões têm que ser colocadas em todos os âmbitos. Tanto na família, na sua vida profissional, na vida da igreja. Vamos repetir as 3 questões? Posso, quero, devo. Então pegue essas 3 questões, sempre que você for fazer alguma coisa, coloque essas 3 perguntas. Posso, quero, devo. E eu gostaria que todos os irmãos da nossa igreja utilizassem essas 3 perguntas para que a gente viva bem. Este ano eu vou completar 32 anos de ministério, só que na igreja 13 anos eu vou completar. Então eu percebi que durante esses anos que eu estou aqui, algumas coisas foram feitas que, se tivessem feito essas perguntas, nós tínhamos evitado muitos transtornos na igreja. Posso? Quero? Devo? Às vezes a pessoa até pode, mas não quer. Não é verdade? Às vezes a pessoa pode, mas não quer. Às vezes a pessoa quer, mas não pode. E às vezes a pessoa quer, pode e não deve. Pensa aqui em tudo aqui da nossa igreja. Por exemplo, você vai lá na cozinha. Na cozinha da nossa igreja nós tínhamos várias jarras para colocar suco. Infelizmente, algumas pessoas quiseram levar para suas casas. Elas não deviam ter levado, não podiam ter levado, mas levaram. Elas só pensaram numa coisa: eu quero. Levaram. Levam. Quantas jarras daquela, poncheiras de inox nós tínhamos e que nós não temos mais? É um absurdo, não é, irmãos? Eu acho, por exemplo, quando uma pessoa bota suco naquela jarra, está lá na casa dele, aí faz uma oração: Senhor, abençoa a nossa comida. Você acha que Deus vai abençoar o suco que está naquela jarra? Não vai, meu amigo, não vai. Deus não pode jamais legalizar o ilegal, legitimar o ilegítimo. Não pode. Então, quanta gente que pega, leva. Aquilo, você leva, mas aquilo de fato e de verdade nunca vai ser daquela pessoa, nunca. Então, quais são as 3 perguntas? Posso? Quero? Primeira pergunta: posso? E tem coisa, irmãos, que a gente tem que perguntar. Posso? Porque veja só, se cada um aqui na igreja achar que pode, sem perguntar, imagine, uma pessoa pensa assim: não, eu acho que devia quebrar ali. Aí a pessoa vai, nem pergunta se pode, vai lá e quebra. Está certo. E nós já passamos por algumas coisas desta natureza. Eu não sei qual é a dificuldade que alguém tem de perguntar. Pergunte primeiro: posso? Quero? Não, eu estou querendo. Então, eu estou querendo fazer isso. Estou querendo. Bem, tudo bem. Pergunte se pode, se deve. E às vezes até pode e quer, mas tem que perguntar a alguém que está liderando aquela área. Alguém que está ali. Porque senão dá tudo errado, irmãos.
E nós já tivemos prejuízos aqui na igreja, nós já tivemos transtornos por conta disso. Gente que não sabe o seu lugar e aí ultrapassa. Aí me surpreende quando de repente faz-se uma coisa sem autorização, sem perguntar. Às vezes até a coisa pode ser boa, mas não pergunta. Então faça as perguntinhas. Vamos imaginar que você queira dar uma mesa nova para a igreja. Ali a mesa. Não, estava pensando em dar uma outra mesa para a igreja. Eu quero dar uma mesa nova. Posso dar uma mesa nova. Devo. Não, aí eu vou lá, sem que ninguém saiba, eu pego aquela mesa antiga, boto uma mesa nova e dou fim àquela. Está certo. Vamos colocar essas perguntinhas? Tudo vai dar, irmão, se a gente fizer essa pergunta. Quero, posso, devo, tá certo? Eu achei muito interessante porque o Mário Sérgio Cortella, ele é um palestrante, ele é um professor, e ele fala umas coisas muito interessantes. E essa eu gostei demais. Na minha vida, na sua vida, você trabalha numa empresa, você deve perguntar: posso? Quero? Devo? Nós temos um problema seríssimo no nosso país. A falta de ética é muito grande no nosso país. Irmãos, esses dias nós recebemos a visita do nosso irmão Alexandre, Rafaela, que estão morando no Canadá, e conversando sobre o Canadá. Irmãos, quando eles falam do Canadá, a gente fica envergonhado do nosso Brasil. E eles conversando e eu pensando, eles falando do como era a realidade. Tá? As casas lá não precisam ter muro, casa lá não precisa ter grade. Já pensou que coisa boa? Se uma pessoa for pega dirigindo alcoolizado, ela é presa. Depois de presa, quando ela é solta, no carro dela é instalado um bafômetro, que o carro só funciona depois que ela sopra no bafômetro. Aí um brasileiro estava com uma pessoa dessa, que tinha sido pego e tal, e o brasileiro estava junto. Aí quando ele foi ligar o carro, ele soprou para poder ligar o carro. Aí disse: mas para que isso? Aí ele disse: não, porque toda vez eu passei por isso, eu tenho que soprar no bafômetro. Aí o brasileiro do lado disse: poxa, pai, por que não bota outra pessoa para soprar? Olha a cultura nossa. Está vendo como é o brasileiro? Aí o homem, o cara se assustou e disse: como? Aí foi que ele percebeu que ele não estava no Brasil, ele estava lá no Canadá. Nós temos uma cultura, irmãos, do jeitinho. Quais são as 3 perguntas? Posso? Quero? Devo? Irmãos, eu fico imaginando se essas 3 perguntas perdurassem na terceira igreja, que igreja linda nós teríamos. Que igreja nós teríamos. Imagine como seria a nossa igreja com essas 3 perguntinhas. Que, irmão, infelizmente a gente vê pessoas metendo a mão onde não devia, tirando, levando, fazendo coisas. E eu me surpreendo que eu, como pastor da igreja, vez por outra a gente sente falta de uma coisa, que foi, não, já está. E, irmãos, interessante que na nossa igreja a gente tem um responsável pelo patrimônio, que este ano é o nosso irmão Vladimir. Então tem que perguntar para os pastores, tem que perguntar para o Vladimir, mas tem gente que já é tão familiarizado com tudo aqui, que não pergunta para ninguém, vem, chega, leva. Quando a gente me explica: quem foi que levou? Não, fulano levou. E tal. E às vezes quando devolve danificado, devolve quebrado. Imagine, irmãos. Então nós temos
que colocar isso aqui na nossa igreja, para que a gente seja uma igreja bonita. Nós recebemos aqui a visita do nosso irmão Josimar, sua esposa, sua filha e seu genro, os netos dele. Eles queriam conhecer aqui a nossa igreja. Josimar já tinha vindo, mas ele queria que a filha, o genro, que todo mundo viesse. Aí chegaram aqui, tiraram fotos. Meus irmãos, as coisas organizadas, aí eles vêm, chegam aqui, tudo organizado, tudo no lugar. Tiraram foto, disseram que a igreja está linda. Viram a foto antiga da igreja, Josimar dizendo, olha, era assim que era a nossa igreja. Aí olha agora como é que está. Tiramos foto. Não é bonito quando alguém vem, visita a nossa igreja e vê tudo organizado, tudo no seu devido lugar? Não é bonito isso? Agora, se chega aqui, está tudo desarrumado, quebrado, falta de zelo. Então, às vezes, até a pessoa gostaria de ajudar e termina não ajudando. Ele visitou ali o Projeto Viver, ele mandou uma ajuda para o Projeto Viver e foi feito um investimento ali na cozinha, balcão, ajeitou. Então, quando ele chegou lá, ele viu tudo arrumado, tudo bonito, sabe? Aí, quando eu observei, ele estava lá reunido com a família toda e conversando e disse, a gente vai investir mais. Agora, se a gente tivesse feito uma coisa de qualquer jeito, não tivesse feito, como é que a pessoa quer investir numa igreja, né? Então ele disse, a gente quer investir mais aqui. Ele até chegou a dizer, isso aqui é provisório. Está vendo, meus irmãos? Quando eu digo aqui que a gente tem que ter zelo por tudo, zelo pelos bancos, não deixar as crianças riscarem os bancos da igreja. Irmãos, eu já fiz aqui um tratamento nesses bancos, observar, irmãos, crianças que riscaram aqui o banco da igreja, e para aquele risco não manter, eu pessoalmente fui lá tentar tirar o risco. Aí os avós deixam os netos riscarem, os pais deixam os filhos riscarem os bancos. Fala para o seu filho, fala para o seu neto, meu filho, olha, não pode riscar. Aí traz um papelzinho de casa e dá para ele, riscar. Para não riscar os bancos da igreja, não, daqui a pouco está tudo feio aqui. Não é verdade, irmãos? Então, a pergunta é, uma criança pode riscar o banco da igreja? Pode? Pode? Ela quer, mas não pode nem deve. Está vendo as perguntinhas? Pergunte sempre se pode, se quer e se deve. Junta isso aí e vai ser uma bênção, em nome de Jesus. Amém? Leve essas perguntas para sua casa. Você vai tomar uma decisão. Posso? Quero? Devo? Algumas pessoas, irmãos, entrarem enrascadas porque não fizeram essas perguntas, não é? Por favor, observe. Só para ativar sua memória. Quais são as 3 perguntas? Se você é fácil de esquecer, escreva isso aí. Sempre que eu vou fazer alguma coisa, coloque essas perguntas. Aí o jovem pergunta, posso me casar? O jovem pode se casar? Pode? Será que ele quer? Será que deve? Né? Isso aí, né, Valmir? Valmir me disse que deste ano não passa. Foi, Valmir? Valmir, meu irmão, está trabalhando até na feira. Quantos empregos tu tem já, Valmir? Eu pensei que era 3. Valmir está com 2 empregos, mas ele disse que este ano não passa. Já chegou para mim e disse, ó, pastor. Aí eu disse, tá certo? Então, irmãos, faça essa pergunta. No seu trabalho, na sua casa, na igreja, sempre, tá bom? Para encerrar, eu quero abrir com você, fazer uma pergunta. Devemos fazer as coisas
por obrigação? Eu gostaria de deixar para a igreja, eu e o pastor Otávio já estamos combinados, e durante um período vamos fazer umas reflexões pequenas aqui, chamado de verdade na prática. Diga comigo isso. Verdade na prática. Algum tempo atrás eu ouvia muitos crentes dizer assim: para ir para a igreja por obrigação eu não vou. Para orar por obrigação. Agora, tudo que volta-se para a questão espiritual, quando se pensa em obrigação, para levar meu filho para a igreja por obrigação. Agora, quando se trata do mundo secular, pode fazer as coisas por obrigação. Agora, quando é relacionado à igreja, não, por obrigação não. E aí, irmãos? Como responder isso biblicamente? Podemos fazer as coisas por obrigação ou não? Entregar o dízimo por obrigação, eu não entrego. Dar oferta por obrigação, eu não dou. Fazer isso por obrigação, eu não faço. E a gente ficou com essa questão, por isso que o tema é verdade na prática. Sabe por quê, irmãos? Nós queremos espiritualizar demais as coisas. Sabe, tem coisa que assim, não, eu vou orar, porque se Deus confirmar. Tem coisa, irmão, é só questão de bom senso. Aí a pergunta é: tem algum texto na Bíblia que apoie isso? Fazer por obrigação? Será que nós devemos? Não, eu sou professor da escola dominical por obrigação. Aí eu faço isso por obrigação. E aí a pessoa fica mal-humorada porque é por obrigação. Aí a Bíblia diz alguma coisa sobre isso? Só para referendar o que eu estou dizendo, na carta de Judas, que só tem um capítulo, no versículo 3 tem a resposta. Por isso que é verdade na prática. O que diz? Será que a gente pode fazer as coisas por obrigação? O que diz o versículo 3? Se for possível, projeta aí. Judas, versículo 3. Vamos ler juntos? Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Veja só, Judas, que é irmão de Tiago e que é irmão de Jesus, ele está pensando assim: eu vou escrever para as igrejas, para os irmãos, sobre a comum salvação. Esse é o meu desejo, esta é a minha vontade. De repente, ele muda. E olha que o texto diz que ele empregava toda a diligência, todo o esforço, todo o empenho para escrever sobre a comum salvação. Quando ele está aí pensando nisso, ele fica sabendo que algumas coisas estavam acontecendo nas igrejas e que ele se sente o quê? Obrigado a escrever outro assunto. Qual é o assunto? Qual é o assunto que ele vai escrever? Ele vai escrever sobre o batalhar pela fé. Veja o que ele diz aqui: me senti obrigado. Está vendo, irmãos? Me senti obrigado. A vontade dele, o sentimento dele, o desejo dele era escrever sobre outro assunto. Mas aí ele toma conhecimento dos problemas que estavam acontecendo e ele se sente agora obrigado a tratar de um outro assunto. Podemos fazer as coisas por obrigação ou não? Verdade na prática. Irmãos, se a gente sempre andar na nossa própria vontade, pouca coisa a gente faz.
Às vezes, você não quer ir trabalhar. Estou com a indisposição, está horrível hoje. Mas você se sente obrigado. Há dias que a nossa vontade é outra. Mas aí, estes dias, irmãos, eu precisei reconhecer a firma do pastor Saulo, que presidiu a Assembleia da Igreja na minha eleição. Ele não tem firma em Caruaru, só tem em Barra de Guabiraba. Eu me senti obrigado a ir em Barra de Guabiraba só para reconhecer a firma do pastor Saulo, para poder entregar para a contadora da igreja. Me senti obrigado a ir lá, só por causa disso. Então tem coisas que a gente vai fazer, coloque isso na sua cabeça. Tem coisas, irmãos, que a gente faz voluntariamente, tem coisas assim que é na maior alegria que a gente faz, mas tem outras que a gente faz por obrigação, por necessidade, por força de circunstâncias. Vamos ficar em pé, vamos orar. Por que estamos tratando sobre verdade na prática? Isso é prática. Para a gente não ficar uma igreja tola. Porque não tem coisa feia de que é crente tolo, uma igreja tola. Olha, irmão, o que tem de crente tolo? Verdade na prática. Amém? Tem coisa que a gente faz por prazer, por satisfação, mas tem outras que é por obrigação. Às vezes, e é por obrigação que muitas vezes Deus vai te abençoar. Como esta carta é uma bênção. Você parar para ler esta carta, a carta de Judas, é uma bênção, irmãos. E ele escreveu por obrigação. Por obrigação. É uma coisa que a gente vai fazer por obrigação e vai ser uma bênção em nome de Jesus. Senhor, dá-nos entendimento sobre esta verdade na prática. Em nome de Jesus. Amém.